tem até a questão agora dos agentes AI. Nós tivemos uma trend, né, muito famosa, a última trend que nós tivemos, que super, movimentou o mercado, e que foi as memecoins. Aí agora recentemente nós estamos nessa trend de agentes de AI, que é um braço que eu acredito, eu vejo assim, né, eu posso estar errada, quem souber mais me corrija. A gente de AI é um braço das muitas outras coisas que a tecnologia AI é capaz de proporcionar que seja realizado ou que seja feito. Boa tarde, professora Pietra, seja muito bem-vinda. Boa tarde, professora Daniela, professor boa tarde, Marcelo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E concordo totalmente, a gente de inteligência artificial está quebrando a nossa cabeça na empresa, em termos de framework, regulamentação, porque cada dia é uma novidade e o terreno está bem quente mesmo, Maria. Dani, você quer fazer algum comentário? Não, pode seguir. Então é o seguinte, já deu 16 horas. Professora Pietra, ela é professora da ESPM, doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo, autora de diversos artigos e obras coletivas. E se envolve, que eu tenho acompanhado ela um pouco nas mídias sociais, nos mais diversos tipos de evento e aula, nos últimos meses que eu tenho acompanhando que ela está sempre ali, se atualizando, sempre ali aprendendo e, assim, muito próximo do público jovem, muito próximo desse público pensante, da onde a gente imagina que vão sair, grandes ideias para mudar a nossa sociedade. Professora, se você quiser falar alguma coisa, se apresentar, se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor. Não, imagina, Maria, eu acho que nessas horas a gente nem tem muito título, porque, enfim, tá todo mundo aprendendo no meio desse ambiente, né. Só para dar um contexto aqui, eu tô numa empresa global de tecnologia, na Accenture, e a gente trabalha com regulamentação de inteligência artificial. Então, o meu time não fica no Brasil, né, eu tenho uma parte do meu time aqui, uma parte do meu time nos mais diversos lugares ali do mundo, e tentando entender, então, a governança interna da empresa, porque, enfim, tá lançando muitas tecnologias, então a gente tenta entender o que está acontecendo ao redor do mundo em relação a essas regulamentações, quais são os requisitos mínimos que a gente tem que ter ali, para então implementar isso dentro da estrutura interna e isso ser refletido nos projetos externos. Então, é por isso que esse tema ele tá tão no meu dia a dia, além de dar aula de inteligência artificial na ESPM, para a turma do direito. Mas muito obrigada de novo pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço você dar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento. Eu sempre falei em todos os spaces, falo aqui, falo nas minhas lives, nas minhas entrevistas, onde quer que eu vá, que conhecimento ele é libertador, né? Ó, aqui, ó, levantaram a mão, pode falar. Oi, Maria, todos que estão presentes, em especial a professora Pietra, que está aqui conosco. Professora, eu gostaria que você pudesse dar um contexto, não é? Você falou sobre. Hoje você também dá aulas, além de trabalhar com este tema também. Não é claro que dar aula já é também o trabalho, né? As pessoas, a gente até brinca às vezes, eu também eh, dei por muito tempo aulas também na universidade. Mas a gente diz, não é, fora da universidade também você tem essa atuação além da academia. Eh, Qual é o contexto que hoje vocês estão atuando dentro da sala de aula, não é? Quais são os desafios que vocês, mais estão atentos e fora da sala de aula também, não é? Quais são os principais, digamos, desafios mesmo que vocês têm de lidar hoje com relação à inteligência artificial? Ótima pergunta. É a Daniela que tá falando? Isso mesmo, Daniela. Ah, perfeito. Tudo bem, Dani. Bom, acho que vamos começar dentro da sala de aula, né. Dentro da sala de aula, eu tem 2 grandes desafios, eu dividiria em dois cenários bem diferentes. O primeiro deles é a conscientização dos alunos em relação a como utilizar uma ferramenta de inteligência artificial
de uma forma adequada, inclusive no sistema de ensino, não deixando com que esses alunos fiquem desatualizados, fiquem ultrapassados, mas também não deixando que essa inteligência artificial ela tome tanto espaço na vida acadêmica desse aluno que ele perca o senso crítico. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, um dos grandes desafios que a gente tem na sala de aula. Então, ano passado, né, eu primeiro semestre com a turma que eu tô dando aula agora, eu dei uma aula de: "Pessoal, vamos para o laboratório de computação e vamos aprender a fazer prompt, vamos aprender a interagir com essas ferramentas, vamos entender quais são essas ferramentas". Hoje eu acho muito engraçado, porque são eles que me trazem toda quinta-feira a gente faz uns 15 minutos de notícia aí, e eles me trazem muitas notícias de inteligência artificial, então eles ficaram tão enfim, ligados ao tema, que hoje eles mesmos procuram, eles me trazem as ferramentas, eles trazem, eles me falaram do Manos, aquela inteligência artificial que é já um agente de inteligência artificial, então eles estão super atentos com isso, e aprendendo a usar. Mas esse é o grande ponto, né, eu acho que é você passar para o aluno que: "Olha, você tem que usar", porque eu concordo que o mercado de trabalho hoje vai se transformar muito a nível de que, por exemplo, o estagiário, a gente está falando do direito, que é uma carreira muito clássica, né, uma carreira, então, que as pessoas antes levavam papel na mão para o fórum e para levar para o escritório, para ver o que estava escrito, isso transformou com processo eletrônico. E hoje a gente está dentro de um cenário em que uma inteligência artificial, por exemplo, a Jus Brasil, que é bem conhecida no direito, ela fez uma inteligência artificial que faz a própria petição, você conta o caso, ela faz a petição, faz a contestação, ela confere se a jurisprudência, que é a decisão judicial que foi mencionada ali naquela peça processual, ela é correta, ela não é. Porque qual que é um ponto que a gente tem, né, eu não sei se vocês viram uma notícia que eu acho que já é de 2023, que um advogado, se eu não me engano, num caso da Avianca nos Estados Unidos, ele levou pra corte, 20 casos que embasariam a fundamentação dele. E esses casos, na verdade, tinham sido todos inventados pelo ChatGPT, enfim, pela inteligência artificial generativa. Ele foi multado, etcétera, mas isso mostra o perigo ali da gente usar a inteligência artificial sem a conscientização de como saber usar aquela inteligência artificial. Então, isso é um dos temas que eu falo muito com os alunos, né, fora toda a parte de regulamentação e a parte mais técnica que a gente estuda. E por outro lado, é como você combate essa falta desse senso crítico e a utilização massiva da inteligência artificial dentro da faculdade, porque a gente tem visto cada vez mais nos trabalhos a copia e cola até mesmo com os prompts pedindo para o ChatGPT fazer aquele texto que eles estão pedindo. Então isso daí também é um outro desafio que as pessoas vão precisar reformular o método de ensino para tentar combater isso também e desincentivar. Eh, e aí, em termos do que a gente tem atuado com a regulamentação e com a inteligência artificial na parte que não é acadêmica, mas é corporativa, eh, acho que aí são vários work streams, assim, que a gente que são possíveis de trabalhar, mas eu acho que, sintetizando, o grande desafio é você acompanhar todas as regulamentações, grande desafio até mesmo como um time global, acompanhar todas as regulamentações e discussões que estão rolando no mundo todo, porque cada uma tem uma restrição específica, e você conseguir conciliar isso com a inovação interna e com a inovação que você quer oferecer para o mercado, sem desincentivar e sem colocar uma super barreira e congelar o que você está fazendo. Então eu acho que a gente está num momento, por exemplo, no Brasil, a gente tem o PL 2338, que é um projeto de lei de inteligência artificial que está sendo discutido há um tempo já, ele foi bem inspirado na União Europeia, mas ele é muito restritivo. Já sofreu várias transformações, mas, por exemplo, ele restringe até mesmo a pesquisa em alguns sistemas de inteligência artificial, coisa que nem a União Europeia faz. E com isso você prejudica a inovação interna, e prejudica a inovação nacional. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também com essas regulamentações que estão saindo, porque tem muita coisa sendo lançada. A gente não estava falando de agente de inteligência artificial há um ano atrás. A gente começou a falar no segundo semestre, principalmente. Então, enfim, eu acho que é tomar cuidado com o que está saindo agora para que os reguladores ali, eles não bloqueiem o que a gente, na verdade, precisa acelerar ao invés de ficar para trás, né. Ah, excelente, E professora.
Eu tenho, só fazer um comentário rápido, além de uma outra pergunta, depois eu passo para os demais também, que tenho certeza que tem mais perguntas. Em 2021, um aluno meu, chegou a me apresentar o ChatGPT, que na época ainda estava na versão beta, ninguém conhecia. Aí ele falou: "Professora, olha isso aqui, eu posso usar para fazer a sua prova?" Né. Aí eu olhei para ele, ele me mostrou o que era, aí eu falei: "Pode, mas você vai ter que se responsabilizar, pelas respostas, né. Ou seja, você vai ter que verificar se essas respostas estão de acordo com as minhas perguntas, mas se você não prestou atenção na aula, eu tenho quase certeza que essas respostas serão erradas", né. Aí ele: "Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar". Aí tudo bem, ele fez a prova, tirou quase zero, né. Tirou quase zero. Coitado, ele lembrou esses dias disso, né. Me mandou até um meme sobre isso. Eh o porquê? Foi bem interessante eu ter deixado, eu fiquei na dúvida até, né, mas vamos lá, vamos aderir ao que vem de novo, né. Mas é isso também, Petra, você falou muito bem, porque muitos não têm esse senso crítico, não é, dentro ali, os alunos ou dentro da faculdade, de entender que o que está vindo ali não necessariamente é o que necessita ser feito, né, e precisa sim da verificação humana, de uma avaliação mais profunda, mais criteriosa sobre o que está vindo, né, porque afinal, eu utilizo bastante o ChatGPT, mas para otimizar o meu trabalho, não é, e não exatamente para ele fazer todo o meu trabalho, não é. Então eu acho que foi bem interessante essa sua colocação, quando você falou isso eu me lembrei deste aluno, né. Com certeza, eu acho que é usar para agregar e não usar para substituir porque querendo ou não, uma uma coisa que a gente estava discutindo com alguns colegas esses dias, se a gente pensar que a IA está fazendo muito conteúdo e hoje é muito mais efetivo, né, mais rápido, é muito fácil fazer conteúdo com IA. Vai ter Será que a gente vai voltar para os livros e para a biblioteca e ter como referência o ano de 2022 como até a data em que as pessoas realmente escreveram? Porque se a gente pensar que todos os textos hoje passam por uma IA, até para melhorar conteúdo, e eu não sou contra, eu uso muito. Será que essas IAs elas vão continuar sendo treinadas com textos feitos pelas próprias IAs? Então, será que 2022 é um marco de texto humano e depois disso a gente só vai ter texto inspirado em texto humano? Eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer, assim, no que a gente se a gente quiser buscar um texto original, será que a gente vai discutir originalidade nesse sentido, de 2022 ter trazido ali um marco e transformado completamente a forma como as pessoas se comunicam e trabalham? Oi Maria, pode falar. Eu vi uma questão de um EA que foi usada para criar um canal sobre a vida, de uma pessoa, e o canal faz o maior sucesso, e a vida de quem está sendo contada e as coisas que estão sendo contadas nunca foram tocadas pela pessoa original, pelo atleta original. No caso, ele é um atleta. E eu achei fabuloso isso, como pode, né, a pessoa com AI criou um projeto para falar coisas de uma pessoa, por exemplo, ele pode ter tirado tudo isso da biografia daquela pessoa, e aí produz conteúdo e tem uma renda no YouTube usando AI. Eu achei isso incrível. E, tipo assim, isso infringe um pouco de direitos ou não infringe, porque aquelas informações é da vida privada, não é, estava em livros, não é, até que ponto ele pode falar daquela pessoa, essas coisas assim, eu acho assim, quase tudo quando a gente pensa em termos de AI, a gente nunca pensou antes, porque é um problema que a gente nunca teve antes, né. Com certeza. Quando a gente fala foi uma biografia, Maria? Uma biografia não autorizada, é isso? Não, não, não. Não é a questão de ser uma biografia não autorizada, é a questão de ele pegar informações que se existem públicas sobre esse atleta e colocar no podcast com a voz dele como se fosse ele narrando, entendeu? Ah, meu Deus, não, isso é super problemático. A gente tá falando de direito de imagem aqui com uma grande nossa, isso é uma das grandes
infrações de direito de personalidade, né, porque quando a gente fala de direito de imagem, e direito de imagem é uma proteção ali é uma forma de direito de personalidade, também envolve voz, vídeo, tudo isso que a gente pensar representando a pessoa, né. Você precisa dar autorização para utilizar isso, principalmente se tiver uma finalidade comercial, tá. Mas ainda sem a finalidade comercial, você precisa da autorização da pessoa para usar a imagem dela. E a gente já teve essas discussões há uns 2 anos atrás, na época do metaverso, porque começaram a fazer avatar de pessoas famosas, e essas pessoas não tinham autorizado a imagem delas nesses avatares. Então, é uma violação, tá, do Código Civil ali, em relação ao que a gente tem hoje previsto, e eu concordo com você que esses deepfakes, essas vozes que são fake também são geradas ali com pouquíssimo material, você consegue fazer a reprodução de determinado conteúdo com a voz de uma pessoa, ainda que sem autorização. Eu acredito que a gente vai ter que ter, nessas plataformas que estão disponibilizando isso, que a gente vai ter que ter alguns termos específicos já pedindo para essa pessoa se responsabilizar pelo uso dessa voz. Porque esses dias mesmo eu estava numa palestra com a Priscila Reis, que também é super estudiosa de inteligência artificial e no direito, né, e a gente estava fazendo uma simulação para mostrar no evento, e a gente entrou naquele Runway, que é uma AI que você manda uma foto, dá o comando e ela mexe na foto gratuitamente ali, e faz com que as pessoas, enfim, interajam na foto. Ela faz um vídeo com aquela foto. E a gente conseguiu fazer 2 pessoas se beijarem na foto, com um comando que nem era de beijo, assim, era um comando de abraço, e ela fez 2 pessoas se beijarem. E isso é super problemático, porque, assim, o perfil da pessoa da foto estava perfeito, é muito perfeito. Então, eu acho que entra de novo naquele questionamento, né, qual é o conteúdo que a gente pode confiar depois de 2022, principalmente agora com essa questão de IA generativa e essas deepfakes totalmente popularizadas. Mas sim, esse artista, esse esportista, né, ele com certeza pode reivindicar os direitos dele, porque não podem fazer isso como se fosse ele falando, né, tem várias problemáticas envolvidas aí. Dani, você quer fazer mais algum comentário? Assim, eu gostaria de fazer uma pergunta que ela chegou a comentar também, mas sobre o projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial aqui no Brasil, chegou a fazer um paralelo também com a União Europeia. Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão de prever remuneração, né, de titulares de direitos autorais, no caso das obras que seriam utilizadas pelos sistemas de inteligência artificial. Como é que ela vê isso? Isso seria algo viável? Assim, é bem difícil hoje para eu entender como isso seria efetivamente aplicado. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem mesmo, Dani, quando a gente pensa em remuneração de direitos autorais. A gente tem uma ferramenta, né, que se chama, só para vocês verem que isso é um desafio que não é tão relacionado a já à tecnologia, mas que já era um desafio que a gente tinha antes, né. Tem um instituto no direito de autor que chama direito de sequência. Toda vez que você vende, por exemplo, uma obra de arte por um preço maior do que o preço que foi vendido originalmente por aquele autor, você deveria receber 5% do valor do superávit ali, né, para que isso seja justo. Então, vamos supor que esse autor, esse artista, ele ficou famoso só depois de 20 anos. Esse quadro ele vendeu por R$ 200 e depois está sendo vendido por 20 milhões. Ele deveria ter direito ali àquela remuneração específica. Mas já é muito difícil você rastrear isso com bens físicos. Quando a gente fala de rastrear uma base de dados de treinamento em inteligência artificial, pensando em questões totalmente de opacidade algorítmica aqui a gente vai ter que contar muito com a transparência das empresas. Eu acho que a gente vai ter que contar muito com a boa-fé, com o dever de cooperação, e que a gente sabe que isso não acontece muito, né. A gente sabe que muitas das ferramentas já foram treinadas. A gente tem casos, por exemplo, a Stable Diffusion tá sofrendo, se eu não tá, na verdade, processando, acho que a OpenAI por causa da utilização de obras dela sem autorização. Get Images também, a gente tem vários artistas ali processando nos Estados Unidos algumas plataformas como Midjourney, que teriam treinado a base sem pedir autorização para esse autor, para esse detentor de direito patrimonial.
A gente tem o The New York Times, e isso é muito interessante, porque o The New York Times, há um tempo atrás, ele sofreu um processo pelos colunistas que falaram, freelancers, né, que falavam que ele estava reproduzindo o material deles sem autorização para reproduzir novamente. E eles alegaram que era para as pessoas conseguirem acessar informação, né. Então: "Ah, a gente está deixando informação que vocês já produziram disponível para as pessoas, isso é acesso a conhecimento, acesso à informação". Beleza. Aí eles entraram, The New York Times passou a ter as notícias reproduzidas integralmente pelo ChatGPT, e eles entraram com um processo contra a OpenAI, alegando justamente o que já alegaram que eles estavam fazendo, que era: "Olha, você está usando a minha informação sem autorização". É claro que a gente tem toda uma questão contratual que deveria ter sido discutida, se eles poderiam não usar aquele conteúdo daqueles colunistas, etcétera, mas hoje até esses próprios veículos de comunicação estão questionando, né, porque se a gente pensar que uma The New York Times, né, e algumas outras, Folha de São Paulo, que você paga para acessar conteúdo, e se você tem uma inteligência artificial até mesmo que pega aquele conteúdo, centraliza aquele conteúdo e organiza a informação, as pessoas vão passar a absorver conhecimento não mais pela Folha de São Paulo, mas por um lugar que tem aquela informação, eh agregada e organizada e disponível e gratuita. Então eu acho que a gente tem esse desafio. Ainda não temos respostas de mecanismos em que eu tenha ciência, tá, de como esse rastreio seria feito, mas existe uma discussão muito grande em relação ao tema na nossa lei. Então o nosso PL mesmo está discutindo essa relação de utilização de base, de terceiros e de obras de terceiros para treinamento dentro do Brasil, né, então a gente vai ter essa discussão e ela é um dos pontos controversos aí que está sendo muito discutido. Munir? Eh, eu peço licença aqui, porque vocês estão falando de direito e de direitos autorais, e de cópias, e de tudo mais. Mas, assim, a inteligência artificial não consegue utilizar coisas humanas já pré-existentes como inspiração para criar coisas novas, e aí até que ponto a gente vai conseguir julgar se aquilo realmente é uma coisa nova com inspirações de coisas que já existem, ou se é simplesmente um plágio ou algo como um roubo de um direito de imagem ou qualquer coisa desse tipo. Porque me parece que tem uma zona cinzenta aí no meio que se não está sendo explorada, pode ser explorada muito fácil. Perfeito, Munir, né, e aqui a gente tem 2 pontos, né, então a gente estava falando da utilização de base para treinamento de inteligência artificial. Aqui você precisa dos direitos patrimoniais para utilização da obra para treinamento. Agora, o que você está falando é questão de autoria. A gente vai ter a proteção daquela obra gerada por inteligência artificial, ou essa obra vai ser configurada como plágio, ou ela vai ser configurada como algo que deveria pertencer ao próprio autor? E a gente tem vários casos desse. Por exemplo, música dos Beatles, a base de dados foi treinada com música dos Beatles, e enfim, a gente sabe que depois de determinado tempo da morte do autor, as pessoas podem usar a obra. Então, a base foi treinada com as músicas do Beatles e conseguiu fazer uma nova música que a melodia era muito parecida, as vozes eram parecidas, enfim. Então a gente tinha também uma questão ali de inspiração, mas isso deveria pertencer a quem? Aos detentores de direitos patrimoniais de quem foi inspirada a música, ou ao à própria inteligência artificial, ou a quem deu o comando para fazer esse produto. Então, essa questão da autoria, ela tem sido discutida no mundo todo. O Copyright Office nos Estados Unidos já se manifestou, no segundo parecer que eles falaram sobre o tema, eles disseram que eles consideram a autoria da que uma obra teria autoria, se autoria humana, né, a proteção de direitos autorais, se tivesse uma grande interação humana para montar aquela imagem, porque quando a gente fala da lei de direitos autorais, principalmente quando a gente fala de Europa e Brasil, a gente tem que a proteção vai ser só para obras feitas por pessoas físicas. Por quê? Porque a nossa lei fala especificamente de criações do espírito humano, né? A gente não sabe nem se tem espírito, se não tem, mas a lei escreve isso, criações do espírito humano. Então, a obra de uma inteligência artificial, o robô não poderia ser titular de
direitos patrimoniais e autor, mas talvez quem criou aquilo possa reivindicar alguma proteção. É porque, assim, a partir do momento que eu dou um comando para uma IA e começo a guiar ela onde eu quero chegar, porque nem sempre ela me dá a primeira resposta como a que eu desejo, às vezes eu tenho que ir moldando aquilo. Aquilo é, de certa forma, uma obra minha também, é uma obra do espírito humano, ao meu ver, entendeu. Porque, por exemplo, eu acho que vai chegar, que nem a gente estava falando aí de faculdade, de escola, vai chegar um momento que um mestrado, um doutorado vai conseguir ser minimamente redigido por dentro de uma inteligência artificial, dependendo da maneira que você vai moldando ela para dar os resultados que você quer. Me parece uma ferramenta, não me parece algo que simplesmente você consiga copiar e colar, a não ser que você faça isso de maneira porca. Sim, sim, e já consegue fazer isso, né, as teses de doutorado e mestrado, você consegue organizar muito bem, porque você consegue fazer até com que a IA escreva no seu estilo. Mas, essa questão da utilização de máquina, esse que é o grande problema, né, até que ponto que isso vai continuar sendo uma criação do espírito humano. Você vai ter que eu acho que sim, a gente vai ter que analisar qual é a interação do homem com a máquina. Mas isso é bem difícil, né, da gente conseguir fazer. Teve um caso de uma obra de arte que ganhou como obra de arte foi uma obra de arte premiada, ela foi feita pelo Midjourney, e a pessoa tinha dado mais de 400 prompts para chegar naquela imagem. Depois foi super contestada, porque, enfim, ela ela teria sido feita com o uso de inteligência artificial, mas assim, gente, 400 prompts para chegar naquela imagem é a mesma coisa que você usar um Photoshop que todo mundo usa. Então, eu entendo que tem muitas nuances mesmo e que é difícil mensuração. E se no primeiro prompt você acerta, isso quer dizer que a imagem não foi sua? Né, então é complicado. A outra coisa que eu vi recentemente foi um youtuber que tinha bastante seguidores, começar a usar AI para gerar os vídeos, né, e não aparecer mais nos vídeos, e os seguidores deles começaram a dar um follow, porque eles queriam ver ele, até deixavam os comentários, né, na parte dos comentários, que queriam ver ele, era com ele que as pessoas se conectavam. E, assim, essa coisa que você fala, assim, do espírito humano me lembrou desse caso. E meio que valida, né, realmente é o espírito humano ali, daquela interação que as pessoas estão esperando, mas ao mesmo tempo já tem canal que ele já começa, não sei se vocês já viram, que é canal Dark, e aí tudo já começa com inteligência artificial e mesmo assim tem canais gigantescos, eu fico, como se fala, eu fico surpresa com o resultado. Não sei se vocês já viram. Aliás, estão vendendo isso como um modelo de negócio, que você faz o curso, aprende a ter um canal Dark e você não precisa nunca aparecer. Achei interessante comentar. Super, super interessante mesmo. Aliás, Maria, aproveitando isso que você falou, justamente sobre, que estão vendendo como um modelo de negócio, por um lado, nós temos muitas pessoas empreendendo com inteligência artificial, né, de diversas formas. Por outro, me parece que existe um medo generalizado, talvez por aqueles que entendam um pouco da inteligência artificial ou porque tem uma outra abordagem também, de você ter uma redução no mercado de trabalho, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Você entende, Pietra, que esse PL que está vindo ele está carregado por uma série de questões que ainda serão descobertas, não é, porque a gente não sabe exatamente até onde nós vamos com a inteligência artificial, o medo exacerbado também dessa possibilidade de aumentar desigualdades. Você vê que poderia existir um outro tipo de estratégia do nosso país para, ao invés de agir pelo medo de que as pessoas mais vulneráveis podem ficar sem emprego, ou tentar pensar em outras formas que, ao invés de tentar afastar a inovação dessas pessoas, para incluí-las justamente neste contexto atual? Com certeza, eu acho que esse deveria ser o caminho, né, mas aí a gente entra em diversas questões estruturais, assim. Eu sou contra a regulamentação super estrita, e específica, como algumas regras hoje estão impondo. Por exemplo, a gente não fala, se eu não estou enganada, a última versão que eu li do nosso PL não falava de agente de inteligência artificial.
E qual que é a grande problemática quando a gente fala de agente de inteligência artificial, até antes de eu voltar aqui nas pessoas mais vulneráveis? A grande problemática é, um dos grandes princípios quando a IA generativa foi lançada e das grandes regras que a gente teve no mundo todo foi revisão humana das decisões tomadas por IA, né, então a gente sempre vai ter essa supervisão humana. O agente de inteligência artificial, ele vem com uma proposta totalmente contrária. É a proposta da independência. Então, é a autonomia, tá? A minha agentista, né, tá relacionada à autonomia que eu tenho para tomada de decisão. Então, várias leis ali já ficam desatualizadas quando a gente fala de agente de inteligência artificial, porque um dos princípios fundamentais e basilares não vai ser exercido, né? Então, enfim, esse é uma demonstração de como a gente pode estar desatualizado regulamentando no meio da corrida, sendo que a gente está numa corrida agora. E aí eu acredito que sim, a gente deveria investir ao invés de, não ao invés, eu acredito que a conversa sobre regulamentação seja muito importante, inclusive para conscientização, inclusive para política pública, para iniciativas de educação. Mas eu acho que a inteligência artificial deveria o ensino sobre inteligência artificial deveria vir como matéria obrigatória desde do fundamental. Porque eu sei que a gente não é um mundo muito ideal. Eu sei que a gente não tem, talvez, estrutura para isso, infra para isso, computador nas escolas. A gente está falando ainda de eu estou em São Paulo, que já é uma realidade totalmente privilegiada. Se você vai para o norte do país, se você vai para nordeste, centro-oeste, a gente sabe que tem menos estrutura em muitos lugares. Então, assim, eu sei que é muito idealista falar isso, mas no melhor dos mundos, as pessoas deveriam ser ensinadas desde agora, que as coisas estão começando, como trabalhar com isso, porque a curva de aprendizado ela vai ser cada vez maior. E quem não entra agora nisso vai ter muito mais trabalho para aprender depois. E por que não usar a ferramenta da inteligência artificial como uma política pública de igualdade, né? Então, de você fazer com que as pessoas cheguem no mesmo nível. Eu acho que a gente tem nas nossas mãos agora uma oportunidade de disputar lugares um pouco mais parecidos. Eu acho, ainda que a gente não tenha, enfim, ainda que existam várias questões estruturais e históricas relacionadas à economia, enfim, a gente tem muitas questões aqui, mas a IA, que pode ser acessada pelo celular e que hoje não exige um celular mega potente, pode dar muita oportunidade. E eu acho que a gente deveria explorar isso de uma forma com grande potencial. Pode Munir? falar, Munir. É, é legal essa questão das pessoas vulneráveis e tudo, porque me faz pensar no decorrer da história quantas tecnologias não surgiram e a gente foi falando: ah, não, isso aqui é muito perigoso, não vamos mexer. Eu lembro que quando a eletricidade foi inventada, existiam cartazes na França falando para as pessoas não usar a eletricidade porque aquilo ia matar elas. E hoje em dia, quem vive sem luz elétrica? Então eu acho que isso é uma certa resistência, né. E aí pensando assim, Petra, você não acha que a melhor solução, na verdade, seria a gente tentar, promover de certa maneira essa integração tecnológica e não proibi-la? Com certeza, com certeza. Eu sou totalmente contra a gente proibir isso. Eu concordo, por exemplo, uma das proibições que eu achei que foi positiva, eu não sou muito da proibição, né, mas, por exemplo, eu vi muita diferença de amigas conversando que têm filhos já da proibição do uso do celular na escola. Tudo bem, aí eu concordo que é um espaço de interação social e que a interação social é importante, mas na faculdade não tem como você proibir, não tem como você proibir isso dentro de emprego. Eu acho que a gente tem que se adaptar, aceitar que é um meio, como vocês falaram. Não dá pra você proibir o uso de computador. Como que você vai proibir o uso de IA agora? Então concordo, concordo totalmente. Dani? Excelente, a gente, nossa, são tantos temas, não é, porque a gente fala: "Ah, os novos desafios da IA no direito", mas, são tantos desafios, não é, não necessariamente porque a dinâmica da sociedade está relacionada também a todas as regras, ao direito em si, não é, que a gente acompanha, então por isso tal complexidade de falar
de um tema desses, mas que a Pietra consegue explanar e explicar muito bem pra gente, não é verdade? Eh, Pietra, eu teria só mais uma pergunta, que eu sei que daqui a pouco você precisa ir, não é? Às vezes a gente fala brincando: "Ah, agora a IA pode ser muito bem, pode substituir muito bem o trabalho de um juiz", por exemplo. Queria saber um pouco mais a sua opinião sobre isso. É claro, né, tem toda uma complexidade, mas a gente não pode negar que é um comentário que as pessoas fazem bastante. Fazem muito. Nossa, são tantas nuances mesmo, né, aqui dá pra gente falar de discriminação, de viés, a gente tem um dos grandes cases já bem antigo, era um case de reconhecimento facial que usava inteligência artificial, né, e que ele nos Estados Unidos, e que ele era responsável por majorar a pena dos indivíduos, e enfim, ele majorava de forma muito equivocada, com algumas questões bem racistas. Por quê? Porque a base que ele foi treinada mostrava com que pessoas, pretas teriam cometido mais crimes que pessoas brancas, dentro de todo um histórico que, enfim, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Então, a questão de reincidência, né. Então isso já foi muito questionado, né, então como que você vai colocar uma máquina para fazer justiça? Esse é o primeiro questionamento, sendo que essa máquina ela vai reproduzir vieses. Só que esses vieses, eles já existem na cabeça das pessoas, então assim, estamos falando de muitos juízes também que têm as crenças e opiniões próprias. A nossa lei, ela traz ali, eh, eu entendo, quando a gente fala da questão penal é um pouco mais fácil, né, porque você tem a pena, cometeu o ato, tem a pena, você pode ter a pena mínima e a pena máxima. E aí você pode minorar essa pena, majorar essa pena de acordo com as atenuantes e agravantes. Essa interpretação vai ser dada durante a discussão do caso. E é aí que eu acho que os juízes entram, que os procuradores, defensores e advogados entram na argumentação. Por quê? Porque essas pessoas têm o dever de mostrar qual é a melhor, intensidade da pena que vai ser dada para aquele caso. Beleza. Quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas decidindo vidas, tá. Agora, quando a gente fala de uma máquina, a máquina também teria que fazer essa parametrização, mas para isso ela já deveria ter uma parametrização programada. E essa parametrização, ela pode vir enviesada, de uma base enviesada. Então, aqui a gente teria um problema, mas eu não acho que talvez a máquina seja mais enviesada que uma pessoa. Esse é meu ponto. Eu acho que a gente não pode liberar total que isso aconteça, porque a gente precisa controlar a questão de vieses, mas as pessoas que estão julgando também já possuem suas próprias crenças, credos, etc. E aí, quando a gente fala de utilização disso no sistema judiciário, eu acho que pode ser também muito benéfico. E já está sendo usado. Então, por exemplo, a defensoria tem uma IA que chama Defensoria, né? O IA no final. A promotoria também tem Ministério Público, Tribunal de Justiça, que ajuda na triagem dos casos, que ajuda na separação, que ajuda na análise. Porque, vamos lá, né? Quando a gente está falando de massa, trabalho de massa, a inteligência artificial faz muito melhor do que o humano, na minha opinião. Só que eu não acho que substitui. E aí eu gosto muito de dar esse exemplo, né, vamos supor que você tem uma doença rara, e aí você tem um robô, por exemplo, a gente tem agora o hospital da China que foi lançado só com robôs de inteligência artificial, que são os agentes, né. Mas vamos pensar nesse cenário hipotético aqui, eu tenho uma doença rara, e eu tenho um robô, uma máquina que tem toda a base de foi treinada com toda a base científica de dados do mundo de casos raros, tá dentro dela, ela consegue deter esse conhecimento e ela consegue analisar casos similares, e ela conseguiria passar o meu diagnóstico. E eu tenho um médico, o melhor médico que tem, sei lá, 50 anos de experiência, mas que, enfim, ele ficou limitado a uma base de dados limitada e aos casos que ele viu durante a vida, que não são os mesmos que a máquina foi treinada, porque ela foi treinada com uma amplitude, uma abrangência muito maior, até porque a gente sabe que a questão de memória já está bem diferenciada. E aí eu quero saber o diagnóstico da minha doença. A minha doença é rara. Eu, Pietra, tá, pode ser que vocês não, mas eu, Pietra, confio mais no diagnóstico que às vezes uma máquina vai me dar, se ela tiver todo aquele conhecimento. Porque ela vai ter probabilidade, estatística, contas matemáticas, um repertório muito maior. Só que esse diagnóstico, eu gostaria que ele fosse usado, feito pela máquina, mas que ele fosse me falado pelo médico. Porque eu não quero que uma máquina fale que eu tenho uma doença, que eu vou morrer em 3 meses, que eu tenho câncer. Eu quero ouvir de uma pessoa. Então eu acho que são
questões muito complementares. Por isso que eu acho que essa conversa sobre substituição do trabalho, ela vai se aplicar sim para trabalho de massa, para trabalho repetitivo, para trabalho menos elaborado, para trabalho menos intelectual. Mas trabalhos humanos, trabalhos que exigem uma compreensão, que exigem uma questão ali mais, de conexão, eu acredito que seja fundamental a gente ainda ter pessoas. Mas para finalizar essa fala, um estudo que foi lançado saiu faz 2 semanas, foi atualizado um estudo, foi publicado na Harvard Business Review, sobre o uso da inteligência artificial generativa em 2025. E a maior utilização da inteligência artificial generativa em 2025 foi para terapia e companheirismo. Se eu não me engano, o segundo maior objetivo era para busca de propósito de vida. Isso me deixou, assim, muito triste, porque tá, estamos falando que pessoas precisam de pessoas, eu não faria talvez uma terapia com uma máquina hoje, talvez não, mas as pessoas estão buscando máquinas para serem compreendidas. Então, enfim, eu acho que isso também levanta uma problemática gigantesca. Mas quando a gente fala, enfim, da IA no judiciário, eu acho que ela pode ser muito benéfica, porque humanos também erram. Então, vamos usar a máquina para errar um pouco menos. Basicamente, esse é meu discurso. Então, pessoal, estamos chegando ao fim da participação da professora Pietra. Gostaria de te agradecer imensamente por vir aqui nos iluminar com mais conhecimento. A porta da Government Lab está aberta para você hoje e sempre. Inclusive, ainda temos que levar lá o nosso evento para os alunos, nós não nos esquecemos. E se você quiser falar suas últimas palavras, e aí depois a gente continua com as novidades Cardano. Obrigada. Ai, muito obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. É isso, né? Isso aqui são opiniões muito, e acredito que não, a gente não tem muito certo e errado. A gente tem um mundo que está pegando fogo aí fora. Uma das notícias que me deixou bem chocada na semana passada, eu não sei se vocês viram, foi dos AI Friends que o Mark Zuckerberg lançou, né? Informou que vai lançar, que são aqueles amigos de inteligência artificial que são feitos com base em todos os dados que você já compartilhou nas redes sociais e no WhatsApp. Ou seja, ele vai te criar um amigo perfeito. Isso tem uma profundidade para mim tão grande emocionalmente de como as pessoas vão interagir e tolerar pessoas que não são iguais a ela ou que não foram treinadas para agradá-las daqui a 10 anos. Como ficam eu não tenho filho, mas quem tem filho, talvez eu tenha um dia, eu vou estar muito preocupada. Porque a gente eu acho que a gente tem que usar muito IA. Eu uso IA o dia inteiro, não tem um dia que eu não abra o Copilot, o GPT, enfim, eu abro muito IA no meu computador. Só que eu não acho que a gente eu acho que todo mundo tem que ter um senso crítico de: "Eu vou usar para quê? O que eu ganho com isso?". E ter uma supervisão também desses pais e responsáveis e entender que essa IA, apesar dela estar aí, a gente não conseguir mais voltar atrás, ela vai precisar de um certo controle e uma certa conscientização enquanto a regulamentação não vem. Então, acho que são aqui algumas coisas, alguns questionamentos que eu me fiz internamente, né, como vai ficar daqui a pouco? Tá muito Black Mirror tudo isso. Eu gosto, sou apaixonada, eu acho maravilhoso, não sou contra a inovação, muito pelo contrário. Eu adoro trabalhar com isso, mas, eu acho que a gente tem muito desafio pela frente. Acho que a gente está num marco disruptivo ali, que se eu olha, eu diria que é até maior do que a internet proporciona nas nossas vidas. Então, enfim, cenas dos próximos capítulos, mas obrigada demais pelo convite. Até mais. Então, pessoal, vamos continuar aqui no nosso space. O Munir trouxe algumas notícias que aconteceram no ecossistema Cardano e a gente vai compartilhar e logo depois a gente já encerra. Munir? Oi, então, eu trouxe 2 notícias. A primeira é a integração da Cardano na carteira da Brave, né. A carteira da Brave é uma carteira já utilizada na Web3 para outras redes, como Ethereum, Solana, e agora você também pode utilizar Cardano nela. Eh, Isso é importante porque acaba ampliando a visibilidade da rede da Cardano. E aproveitando que hoje a gente estava falando de IA, eu trouxe uma notícia que é a utilização de agentes de IA na Cardano
para testes, né, de qualquer bug ou mesmo testes de velocidade da rede, onde essas IAs vão fazer transações, vão utilizar a rede de maneira geral, acompanhando sempre se essa utilização vai estar rápido o suficiente, se vai acontecer algum bug, se esse bug for detectado, a IA vai poder de repente dar uma solução para consertar esse bug que foi detectado. Então vai ter uma rede paralela da rede da Cardano, onde as IAs vão poder utilizar aquilo de maneira muito mais ampla do que hoje, pelo menos, está sendo utilizado por nós humanos, né? Porque ainda somos muito poucos utilizando o Web3, se você levar em consideração a quantidade de pessoas no mundo, né? Então, a IA fazendo isso, ela já começa a preservar, começa a conseguir apresentar, erros que a gente possa ter no futuro, devido à utilização mais intensa da rede. Então, eu vou voltar um pouquinho no que você falou do Brave, que as pessoas não sabem, né? Nós temos pessoas novas hoje aqui nesses spaces. Existe uma certa resistência às pessoas da Web 2, que é a segunda geração, da internet, para a Web 3. Por quê? Você precisa das suas palavras-chaves, e essas palavras-chaves, elas te dão acesso à sua carteira. Então essa parceria com o Brave leva a marca da Cardano, o nome, né, Cardano, e aí a criptomoeda ADA, ao conhecimento de milhões e milhões e milhões de pessoas. Porque muitas vezes a pessoa nunca ouviu falar no MetaMask, que é uma das maiores carteiras que tem lá na rede EVM. Às vezes ele nunca ouviu falar, sei lá, na Eternal, que é uma das principais carteiras da Cardano, mas do Wave ele já ouviu falar. Então pensa o seguinte, nós estamos aqui construindo, a estrada, enquanto o bull market não acontece. Quando essas pessoas estiverem prontas e tiverem aí nos algoritmos fazendo as perguntas certas, todo esse material ali vai estar indexado na internet. E ele já pode começar a abrir uma própria carteira ali no navegador dele e já ter acesso a essas palavras e já começar de uma forma mais fácil do que a gente começou. Você não sei, você provavelmente não vão lembrar, mas eu comecei aqui, era a Daedalus. Você tinha, para você usar a Daedalus, você tinha. Eu já fiquei 1 hora esperando a Daedalus se sincronizar. Já fiquei 1 hora e meia. Já fiquei dias sem sincronizar de jeito nenhum, sabe? Na era lá, bem antigamente. Aí depois vieram as outras carteiras, como que eu falo, as light wallets, as mais leves, né? Aí já trouxe uma usabilidade melhor. Então, acho que as coisas elas estão meio que sincronizadas. Bem no momento que a gente está preparado aí para fazer integrações com outras blockchains, interoperabilidade e tal, vem esse anúncio com o Brave. Eu uso o Brave, eu lembro até hoje. Desculpa, o primeiro vídeo que eu fiz no canal foi ensinando as pessoas a baixarem Brave e se cadastrar para ganhar $5 lá na carteira deles. E aí a gente acabei não falando mais sobre isso, aprendi sobre Cardano, fui falar sobre Cardano, e agora a gente vê esse partnership, né? Essa parceria acontecendo. Em termos de adoção em massa, é uma coisa assim gigantesca, gigantesca, gigantesca. Às vezes aquela pessoa não está em cripto e ela não se percebe do tamanho de pequenos passos. É como se fosse assim, nosso grande passo, que foi ter chegado à Lua, por exemplo, alcançar esses navegadores mais populares. É como se a gente estivesse abrindo as portas para as massas, o que hoje é muito importante para todos esses ecossistemas. Nós precisamos que todas as camadas da pirâmide de Maslow estejam em cripto, entendam cripto, usem cripto. Nós precisamos afastar as pessoas de golpes, afastar as pessoas de, como que eu falo? Ensinar os tipos de perigo que tem, né? Por exemplo, você vai pedir ajuda num grupo no Telegram ou no Discord, e aí a pessoa pedir suas chaves. As pessoas geralmente entregam as chaves, gente. Vocês não acreditam. E a gente precisa falar continuamente. Sempre que pedir suas chaves, bloqueia na hora.
Às vezes eles criam através de bots, grupos gigantescos, aí você entra lá no grupo, você acha assim, nossa, esse grupo é gigantesco, vou fazer pergunta aqui. Na hora que você faz pergunta ali, já vem um monte de bot te oferecer ajuda. E não é assim que funciona. Geralmente a ajuda é feita ali no grupo principal, tanto para você aprender como para as outras pessoas aprenderem. Nós estamos chegando agora na evolução da Web3, o DeFi, tem alguns sistemas, o Ethereum já tinha DeFi. Nós estamos chegando agora no DeFi, então é sempre preciso que a gente tome cuidado dos riscos, de até onde você está indo com cripto. Tem muitas pessoas que perdem dinheiro com alavancagem, perdem dinheiro com pirâmide. Então, esses espaços de conhecimento é importante para a gente estar esclarecendo essas coisas para as pessoas. Sempre quando alguém falar para você enviar as suas criptos que vai dobrar as suas criptos, desconfie. Nós estamos constantemente passando esse tipo de aviso, porque no bull passado nós constantemente recebemos, mensagens a respeito de pessoas que haviam perdido suas criptos, e depois que você envia, se assina a transação, não tem mais como você recuperar. Foi você que caiu num golpe, que é muito comum, você apenas não sabia. Eh Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos abrir o microfone, a gente tem ainda alguns minutos, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser se apresentar. Sempre temos pessoas novas aqui no Space. O Space sempre, como que eu falo? É sempre uma porta aberta, um convite para as pessoas que ainda não estavam, em cripto, ou que não conhece cripto, ou que não conhece a própria Web3. E tem o Charles, estava no Consensus lá no Canadá também, né, gente? Eu acho que é super importante. Charles Roxon, ele se tornou milionário em Bitcoin, produzindo aulas na Udemy sobre Bitcoin, depois se envolveu na criação do Ethereum, e depois foi o criador aqui do código da Cardano. Então, esse evento internacional é muito importante para a comunidade cripto. Oi, pode falar, Dani. Oi, Maria, só para encerrar aqui, que a gente já está na reta final, eu queria que você falasse um pouco da experiência que você teve, levando o Hub Cardano Brasil até o Rio de Janeiro. Você pode falar um pouquinho, um resumo para gente? Tá bom. Na primeira blockchain que fui convidada lá no painel para falar sobre Cardano para as pessoas, eu conheci um rapaz chamado Vitor, e foi um momento muito emocionante, porque foi a primeira vez que eu estava em comunidade real, em contato real com a comunidade de Cardano, né? E aí, a gente, numa conversa, ele olhou e falou assim: Maria, eu quero que você leve cripto para as comunidades. E eu falei assim: vamos levar. E alguns anos se passaram, hoje ele nem mora mais na comunidade, ele foi para os Estados Unidos. E aí eu tive um tempo na agenda e a ideia de coordenar isso e fui levar a educação cripto para essa comunidade ali, aquele movimento do pensamento humano, e foi muito gratificante. Na ocasião, nós conseguimos angariar livros que falam sobre educação financeira, aonde falamos sobre ideias deles fizerem um grupo de leitura, sobre formas de como eles poderiam usar a blockchain para mudar a vida deles, inclusive poderiam tomar as decisões usando um DAO, porque não adianta a gente só falar de blockchain, 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 tecnologia, 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 se a gente não for além e falar para essas pessoas que já existem formas delas se organizarem, tanto em termos de voto para saber a opinião da maioria, como financeiramente. E eu achei uma coisa, assim, incrível, a esperança no olho deles, sabe, de saber que todas essas coisas existem. Eles desenharam o logo da Cardano lá na sede deles, dentro da comunidade, fui super bem recebida. Olha, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Eles fizeram absolutamente tudo para que as pessoas viessem, para que mais pessoas aprendessem. Os posts tiveram uma visibilidade muito grande, e eu acho isso muito interessante. E isso foi só uma semente, porque tiveram outras comunidades que ficaram sabendo do workshop, que se interessaram pelo tema. Nós também falamos de AI. Eu estava lá, não foi apenas eu estava lá com o Alan. Ele falou de AI, e aí eu fui lá e falei de cripto em geral, e surgiu a oportunidade de fazer essa educação
de entrada de pessoas no mundo cripto e de um convite ao conhecimento, né. Eu sempre falo para as pessoas que eu não vou vender. Todo mundo ficava perguntando, né: "Mas ela vai vender alguma coisa? Eu preciso pagar alguma coisa?" Eu acho engraçado. E aí eu tive a oportunidade de entregar esse workshop, de conhecer eles, de poder ajudar a fazer um brainstorm, deixando ideias, e outras comunidades como a Rocinha gostariam de fazer a mesma coisa, outras comunidades de outras partes do Rio. É E aí importante eu também é importante relembrar que essa atividade teve o apoio do Cardano Hub Brasil. exatamente. Todo apoio, absolutamente todo apoio. E quero agradecer a Daniela por todo o apoio que ela me dá, deixando eu colocar ideias em prática, exercer aquilo que eu sempre quis fazer, que era motivar as pessoas a descobrir que elas podem ter uma vida melhor, que existem tecnologias. Eu vou ter oportunidade de palestrar para crianças, adolescentes de 15, 16, 17 anos. Imagina o cara aos 17 anos descobrir que toda essa tecnologia existe, ele pode escolher ser um desenvolvedor, ele pode escolher ser um empreendedor, ele pode escolher ser um P2P, ele pode escolher ser um artista e criar uma comunidade dentro do metaverso, ele pode escolher qualquer coisa. E isso é ensinar, mas ensinar através de inspiração, mas não uma inspiração por si vazia, mas uma inspiração mostrando pontos de apoio aonde a tecnologia pode fazer com que aquilo se torne realidade. Isso, você gostaria de saber mais alguma coisa? Deixei alguma coisa do lado de fora. Tive a oportunidade de visitar a Secretaria Municipal, de Tecnologia e Inovação de Niterói, aonde fomos recebidos de braços abertos pela secretária do município, a Juliana, e também pela professora Lucimar Costa, que também faz parte, de um movimento tecnológico que acontece no Brasil, né, está por trás do laboratório quântico que nós temos, aqui no Brasil, está por trás de inovações que acontecem lá na Universidade de Petrópolis, que também vou ter oportunidade de palestrar, de levar um pouco. Eu não levo só Cardano, né, as pessoas às vezes as pessoas falam: "Ah, Maria é maximalista", eu não sou maximalista. Eu gosto que as pessoas tenham informação e que depois elas, sigam a jornada dela como elas quiserem. Se a pessoa quiser ouvir minha palestra, mas se ela quiser desenvolver na Solana, no Ethereum, onde ela quiser, para mim não tem problema. Eu só quero que cada pessoa encontre o seu caminho, o seu jeito de ser, que possa passar mais tempo com a família, mais com as pessoas que ama, que possa se dedicar mais àquilo que você gosta. Um sistema que só te escraviza, que só te alimenta e ajuda você a pagar as contas, não é o local onde as pessoas estão felizes. As pessoas estão felizes fazendo aquilo que elas amam. Eu faço aquilo que eu amo, é por isso que eu estou fazendo isso. E eu agradeço mais uma vez a professora Daniela, agradeço o pessoal da comunidade, agradeço a professora Lucimar. Não tem como fazer nada sozinho, nós fazemos tudo isso juntos. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui conosco. Nós vamos publicar, em breve também como foram essas visitas lá no site da GovChain Lab, mas vocês podem se inscrever também, que nós vamos colocar aqui no X. E obrigada, Munir, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até Obrigado, mais. pessoal. Até a próxima.